Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor e médico da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite e por estar novamente aqui no podcast para a gente poder trocar ensinamentos de filosofia e experiências. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre o sono. A ideia, como lembramos em todas as ocasiões, não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui alguma verdade no sentido absoluto, mas sim conversarmos e refletir e, através dessas ideias, desse podcast, extrair aquilo que de melhor e útil for para as nossas vidas. Existe um ditado popular, Bernardo, que todos nós aqui no Brasil, pelo menos conhecemos, aliás, no mundo todo, que são as provas ou os problemas que acabam nos tirando o sono, como nós, de um modo geral, costumamos dizer. Bom, o sono é algo muito importante e quando algo nos afeta de uma maneira psicológica, de uma maneira emocional, isso nos tira o sono. Sobretudo nesse momento histórico que estamos vivendo em função da pandemia e de todas as provas que advêm em função da pandemia, isso de um modo geral tem nos tirado o sono. Evidentemente, não vamos esgotar tudo aqui, mas eu gostaria que não apenas como médico do ponto de vista da ciência, mas sobretudo como filósofo, eu gostaria que você falasse do aspecto mitológico, simbólico que representa o sono e de qual a sua importância também para que a gente comece refletindo um pouco mais desse ponto de vista especificamente falando. O sono, então, ele vai ser vamos dizer assim, uma mudança dos nossos estados cotidianos de consciência. Quando nós estamos acordados, nós falamos então em consciência de vigília, que é esse estado de estar desperto, de estar acordado, com o nosso cérebro em funcionamento, ativo, a gente está com as nossas sensações, as nossas percepções ativadas, e o estado de sono, então, seria um estado complementar, que seria essa alteração do estado de consciência e, de certo modo, uma suspensão dessa atividade, uma suspensão temporária de algumas atividades cerebrais e das nossas atividades sensoriais, atividades motoras, atividades de percepções. Então isso é interessante nós pensarmos em termos da natureza, porque quando a gente olha para a natureza, o que a gente tem? Nós temos o dia, depois do dia tem a noite. A gente tem o positivo, a polaridade positiva, a polaridade negativa. Então, quando a gente vai observando a natureza, como diz a filosofia chinesa, a gente tem os polos yin e o yang. Então, a natureza sempre trabalha dessa maneira. Ela trabalha com essas oposições de forma a conseguir uma harmonia. Então, não seria viável na natureza algo estar em constante atividade sem ter um período de repouso. Então, tudo isso faz parte de um ciclo complementar e compensatório. É como você deixar uma máquina ligada sem desligar. Isso vai desgastar, ela vai pifar, vai parar de funcionar, enfim. Então, a natureza tem essas alternâncias e isso vai se refletir na nossa constituição humana, no nosso organismo também, e no nosso sono, nos nossos estados de consciência. Então, o estado de consciência vigília, que é esse quando estamos acordados, despertos, e o estado de consciência onírica, que é esse quando dormimos e entramos também em estado de sonhos. Então, o sono, ele tem diferença em outras alterações desse estado esse estado de repouso. Por exemplo, o coma também é um estado de alteração desse estado de consciência, de suspensão das nossas atividades sensitivas e motoras. E a própria morte também. Qual que é a diferença do sono para a morte e para o coma? Bem, pela morte já é bem evidente, claro, mas pelo coma é em relação
que o sono é uma suspensão temporária. E em função disso, claro, vem uma série de outros fatores. Tá? Por exemplo, em relação a uma pessoa em estado de coma, se você chama ela, se você toca nela, ela não retorna. No estado de sono, sim. Ou seja, apesar dos nossos sentidos, as nossas percepções durante o estado de sono estarem desativados, estarem desligados para o mundo exterior, claro que se alguém nos chama, se tem algum barulho, se algo nos toca, a gente pode suspender então esse estado de sono e voltar para o estado de vigília. E essa ideia dos ciclos, Bernardo, é muito importante porque é algo que nós observamos na natureza. O ser humano, quando cria também os equipamentos, ou seja, a tecnologia, a ciência, quando desenvolve os produtos que a gente vai usufruir, a gente percebe a mesma funcionalidade. Por exemplo, uma geladeira, o motor dela funciona por um determinado tempo e depois ele passa por um processo de repouso também, de descanso, digamos assim. Ou seja, nós também funcionamos da mesma maneira. E essa ideia dos ciclos, eu gostaria que você falasse também em relação ao sono, porque ele também tem os seus ciclos, as suas etapas, e é importante compreender bem essa ideia para termos uma noção geral de como funciona o nosso sono. Isso, então essas analogias, como você coloca, são muito boas, muito válidas para a gente entender realmente todo esse processo do sono, dos ciclos e de como a própria natureza tem todo um sistema para recuperar e prevenir uma série de desgastes. No nosso caso, o papel do sono, desse estado de repouso da nossa atividade, tem um papel para recuperar uma série de desgastes físicos, psíquicos e mentais que nós passamos no nosso dia a dia, com a finalidade de nós recuperarmos o nosso bom funcionamento. Então, imagine um computador que você nunca desliga, de repente ele trava. Então, também, se a gente nunca dorme, a gente também pode dar uma travada. Ou seja, o que noites mal dormidas, processos de insônia, a própria falta do sono, isso até mesmo a curto prazo vai prejudicando a nossa capacidade de raciocínio, o nosso humor, tá? O nosso sistema imunológico. Então, sim, o sono, ele acontece fisiologicamente através de uma série de fases, de uma série de etapas. Hoje, a ciência divide o sono em duas grandes fases, que é o chamado sono não REM e o sono REM. Então, todo esse aspecto que a gente observa na natureza, no universo de ciclos, isso também aparece dentro das fases do sono. Então, essa palavra REM é uma abreviatura que significa movimento rápido ocular. Então, as primeiras fases do sono são as fases do sono não REM. Então, a primeira fase, a fase 1 do sono, seria aquele momento de relaxamento, onde o nosso corpo começa a relaxar e vem aquela leve sonolência. Essa fase pode durar de 5 a 10 minutos. Nessa fase, nós somos facilmente acordados. Às vezes, qualquer barulho, qualquer alteração, ruído no ambiente, pode nos pôr em alerta novamente. Então, é aquela fase de transição, né, entre o estar acordado e o estar dormindo. Então, é uma fase bem curta para a gente realmente começar a entrar nas fases do sono. O estágio 2, ou a fase 2, também é um estágio de sono leve, tá? Onde agora realmente o processo fisiológico do sono já começa a acontecer, maior estado de relaxamento, porém, ainda a fase 2 é um estado de sono leve. Também nesse estado, podemos ser facilmente acordados, podemos ter aí sonhos, algumas percepções oníricas muito fugazes, somos facilmente acordados na fase 2, porém, não tão fáceis quanto na fase 1. E essa fase 2, segundo estágio, dura aí uma média de 20 minutos. Depois entramos na fase 3.
Antigamente se dividia até em fase 3 e em fase 4. Hoje fala apenas de fase 3, que aí é o estado de sono profundo. Aí esse estado de sono profundo, ele é muito importante, porque ele é muito reparador. Aí vai ter toda uma série de processos para o nosso corpo se recuperar, para a nossa psique se recuperar, para a nossa mente se recuperar. Tá? E o nosso corpo entra num estado de profundo relaxamento, é aquele sono pesado. E aí realmente é difícil acordar a gente. Nesse momento, nesse período de sono profundo, é muito mais difícil. E se algo nos acorda aí, a gente acorda com aquela sensação de cansaço. Ou seja, quando a gente acorda com aquela sensação de cansaço, desorientado, isso é o resultado de ter acordado nesse estado de sono profundo. E aí olha que interessante. Quando a gente chega no estágio 3, depois de 20 a 30 minutos, nós passamos para o estágio 2, tá? A gente volta para um sono mais superficial. Então a gente sai do sono profundo e volta para um estado superficial. E depois desse, a gente entra no sono REM. Aí está na fase 3, volta para a fase 2, né, como se fosse voltar para a fase 1 e aí entra no sono REM, que é o chamado movimento ocular rápido. Então esse estado ele é muito curioso, também chamado sono paradoxal, porque nesse momento, quando os cientistas colocam um eletroencefalograma na cabeça do ser humano, ele percebe que tem ondas cerebrais de atividade próximas, como se ele tivesse acordado. Então, nesse momento que acontecem aqueles sonhos mais fortes, aqueles sonhos mais emocionantes, acontece nesse momento do sono REM. Então, ele é um sono também, é uma fase muito importante, muito reparadora para toda a nossa saúde, tanto a saúde do corpo como a saúde da alma. Esse primeira fase de sono REM, ela é muito curta, ela dura 10 minutos. Aí do sono REM, a gente passa novamente para a fase 2 e para a fase 3. Volta para a fase 2 e entra novamente no REM. E aí o REM, ele dura um pouco mais do que o anterior. À medida que esses ciclos vão acontecendo, a duração do sono REM vai aumentando. 10, 20, 30 minutos. E, em média, cada ciclo dura cerca de 90 a 100 minutos. E numa noite de sono de 7 a 8 horas, o indivíduo aí teria uma média de 4 a 5 ciclos desse. Tá? Então, é toda uma arquitetura bastante complexa e com uma série de detalhes e que também pode ser influenciada de maneira negativa. E daí vem os chamados distúrbios do sono. E é importante esse tipo de reflexão que você traz, porque a gente imagina que é só deitar na cama e dormir. Na verdade, é algo muito mais profundo, é como um preparo. A gente vai viajar, por exemplo, você prepara as malas, leva aquilo que é essencial. O sono é algo importantíssimo também. E nós temos que não só nos jogar na cama, como às vezes a gente acaba fazendo num dia turbulento, num dia bem adverso, mas sim ter um preparo, ter um cuidado, porque é um momento importante. Agora, falando um pouco mais sobre o aspecto mitológico e também simbólico, em especial na mitologia grega nós encontramos divindades que representam o sono, que representam a morte, e em especial em relação a Hipnos, que representa o sono, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele, até para a gente entender a mitologia e o símbolo que está por trás dela também. Na mitologia grega, Hipnos, com H, é o deus do sono. Então ele personifica o sono e a sonolência. Hipnos, ele é filho de Nix, que representa a noite. Então Nix é a sua mãe e o seu pai é o Érebo, que representa as trevas, a escuridão primordial. Então Hipnos tem como irmão gêmeo Tânato ou Thanatos, que aí é a divindade que representa a morte. Tá, então, isso aí significa simplesmente como aquela relação que eu falava antes, como esse estado de suspensão das atividades.
Então aí na mitologia aparece Hypnos como irmão de Thanatos, ou Tânato, que personifica a morte. Inclusive, então é muito comum a gente encontrar nas representações as duas imagens associadas. Então Hypnos ele é representado como um jovem, com uma representação humana jovial, e se diz que durante a noite ele se torna uma ave pairando pelo mundo para que todos os seres humanos, animais, para que todos os seres então possam ter aí seu sono garantido sobre a influência de Hypnos. E que durante o dia, Hypnos ele está dentro de um palácio. Aí se diz que na mitologia que existe um palácio dentro de uma caverna no ocidente, onde o sol não pode alcançar. E que lá dentro desse palácio existe uma cama rodeada de cortinas negras, e lá Hypnos então está dormindo. Ao redor do seu palácio existe a água do rio Let, ou rio Leteu, que é as águas do esquecimento, também uma relação com todo o processo, né, que o sono faz com aquelas experiências ou informações que não estão associadas, tudo isso como o corpo vai deixando de lado, e também todo o processo de renovação. Também fala que existem plantas, papoulas ao redor do seu palácio, que seriam essas plantas relacionadas com a indução do sono. E também um dos seus símbolos seria uma tocha invertida. Então no mito diz que Hypnos se casa com Grácia, e daí eles teriam milhares de filhos. A maioria desses filhos são chamados genericamente de onírios, que seriam uma referência a uma série de fenômenos oníricos que acontecem com a gente durante o sonho. Tá? Ou seja, uma série de sonhos, uma série de elementos seriam aí explicados pela ação desses 1000 onírios. E um dos seus filhos mais conhecidos é justamente o chamado Morfeu. Tá? Então Morfeu na mitologia grega vai representar o deus dos sonhos, mas dos sonhos bons. Por exemplo, os pesadelos, aí é o Ícelo, já é um outro filho de Hypnos. E também tem o Fantoso, que cria uma série de fantasias durante os sonhos. E a própria fantasia também é filha de Hypnos, que seria os sonhos enquanto estamos acordados. E Morfeu, então, é esse filho mais conhecido de Hypnos, que é o criador dos sonhos, dos bons sonhos, quando estamos dormindo. Então, aí na mitologia a gente vê esses elementos que são bastante interessantes, toda uma explicação mítica e simbólica para esses elementos do sono. Porque na antiguidade, o sono também ele era estudado e considerado algo muito importante. Inclusive, haviam templos de cura na Grécia Antiga, em Roma Antiga, e nesses templos de cura se colocava os enfermos para dormir. E durante esse sono, eles tinham sonhos e sonhavam com curas, sonhavam com essas divindades dessas mitologias, e eles colocavam um grande papel aí, um papel muito importante do sono para o restabelecimento desses enfermos. Agora, tem um outro ponto, Bernardo, que eu gostaria que você falasse. Quando nós falamos com pessoas mais idosas que relatam que seus pais liam livros para elas antes de dormirem, fábulas, enfim, alguns contos, isso implica em algo muito importante e algo que nós podemos ver também em alguns filmes de época e livros de história que tratam de épocas como o século XIX, XVIII, enfim, ou momentos anteriores, que é algo que nós temos perdido através dos tempos, que é o hábito de boas leituras antes de dormirmos, ou seja, havia um preparo
para que a criança tivesse bons sonos. Até mesmo os adultos tinham esse hábito e isso tem se perdido, de certa maneira. É algo que nós podemos observar. Eu gostaria que você falasse dessa importância, porque o sono é o irmão gêmeo da morte, como vemos na mitologia. Então, há que ter um preparo para esse momento de deixar esse mundo, pelo menos momentaneamente, porque quando vamos dormir, nós vamos para um outro plano. Então é importante que você fale sobre isso, porque é algo que é muito relevante antes do sono. Sim, isso é muito importante. Tanto o acordar, quanto também esse momento de se preparar para dormir. Então, a nossa vida hoje, ela sofreu muitas modificações, né, ao longo das últimas décadas, até mesmo dos últimos séculos. Então, antigamente, era uma forma de acordar mais natural e uma forma mais de dormir mais natural, de acordo com o próprio movimento do dia e da noite, com o próprio movimento da natureza. Então, hoje é muito mais comum a gente ter que acordar ao som de um despertador, ter que dormir muito mais tarde, temos luz elétrica, então temos luz até altas horas, capaz de muitas pessoas não conseguirem nem dormir num quarto escuro porque tem a luminosidade da rua. Isso tudo influencia, então é muito importante esse cuidado, realmente como acordar e fundamentalmente como dormir. Então isso a gente vai vendo se os cientistas da antiguidade, os filósofos, e de certa forma até a própria cultura, como havia uma preocupação nesse sentido, onde você tem que se preparar, por exemplo, para dormir também, né? Vocês têm que estar higienizado, ou seja, como você falou, uma boa leitura, para você não ir dormir preocupado, estressado, o que às vezes acaba a pessoa até nem consegue dormir. E isso tudo influencia em como a gente vai desenvolver esse sono. E esses maus hábitos para dormir vai gerando uma série de consequências ruins para a gente. Sem sombra de dúvida, Bernardo. E quando estamos acordados, ou seja, quando estamos em pé, fazendo as nossas coisas, tendo as nossas experiências, trabalhando, convivendo com as pessoas, estudando, enfim, todas as experiências que temos, nós deveríamos estar despertos para elas, ou seja, preparados para tudo o que a vida nos propõe. Agora, é algo que deveríamos ter em conta também quando vamos descansar. Ou seja, no momento prévio ao descanso, é importante que tenhamos também essa atenção e esse cuidado, esse zelo. Porque, como a mitologia grega nos ensina, e eu já havia dito anteriormente, o sono é irmão gêmeo da morte. Então, deveríamos ter também essa atenção mais criteriosa, esse cuidado especial no momento que antecede o nosso sono. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque isso resulta em uma saúde melhor, em um elemento que é muito importante para que tenhamos uma saúde mais estável, mais equilibrada, mais harmônica também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O sono, ele é realmente muito importante para a saúde e a gente tem que pensar no sono não só em termos de quantidade, porém também de qualidade do sono. Tá? Então, a nível de quantidade, já tem alguns estudos que dizem o seguinte: se a pessoa dorme muito, ou seja, mais do que 8 horas e meia, isso já começa a ficar prejudicial para a saúde, porque pelo sedentarismo. E as pessoas que dormem menos de 4 horas e meia também já fica prejudicial para a saúde. Então, um aspecto é a quantidade. A quantidade varia, claro, de acordo a cada indivíduo. Esses ciclos que a gente falou, a duração é aproximada, isso varia de acordo a cada indivíduo. Porém, os extremos, para muito e para pouco, as pesquisas já mostram que isso é prejudicial de forma geral. E outro aspecto é a qualidade. E aí vem todo o aspecto que a gente falava antes, de saber se preparar para dormir e também da higiene do sono, que é um capítulo à parte. Então isso é fundamental. Durante o sono, ou seja, a partir aproximadamente de 11 horas da noite, o nosso cérebro tem que produzir um hormônio chamado melatonina, que é esse hormônio que vai induzir o sono. Porém, ela é produzida se durante esse horário
estamos no ambiente escuro e estamos dormindo. Então, o simples fato de já começar a dormir mais tarde, avançar na madrugada, enfim, isso já pode atrapalhar aí. E a melatonina, ela tem uma importância muito, muito grande para a saúde humana. Então, ela ajuda a combater o estresse, a diminuir o cortisol, tá? Então, ou seja, as noites mal dormidas, problemas de insônia, isso vai agravando ainda mais o estresse pelo qual a pessoa já está passando, atrapalha o humor, atrapalha o sistema imunológico, tá? Por todas essas alterações do cortisol. E a gente tem que entender, então, que o sono ele tem um papel muito importante para reparar as células, tá? E para o sistema nervoso também conseguir se restaurar. Então, na filosofia, a gente sempre fala assim da busca da harmonia. Isso é fundamental. Então, o corpo, nosso corpo biológico, nosso corpo psíquico, ele se vale do sono também como uma forma de poder restaurar um pouco essa harmonia, ou como é chamada na fisiologia, essa homeostase. Então, aí o sono tem papéis fundamentais. E o sono é um mecanismo muito complexo, ou seja, a nível biológico, são uma série de processos que estão acontecendo, e é todo um capítulo à parte aí. E essa ideia da higiene do sono não se trata apenas de um cuidado com o corpo físico, de tomar um bom banho, o que às vezes, como você bem lembra, devido ao estresse, o excesso de responsabilidades, o excesso de demandas que a vida nos impõe, trabalhar, estudar, atender uma família, cuidar dos filhos, enfim, as demandas são muitas hoje. E isso às vezes impede até que a gente tome um banho para dormir. E isso é ruim, evidentemente. Porém, nós não temos só um corpo físico, há outros elementos também, e há que termos cuidado também com esses elementos. Porém, a gente cuida daquilo que a gente sabe que existe, ou que temos consciência de que existe. Então, eu gostaria que você falasse disso, Bernardo, dessa higiene, não só apenas do corpo físico, nesse processo prévio ao sono, porque é algo que é muito importante para a gente ter em conta antes de descansar. E não só nesse momento, mas durante a nossa vida como um todo. Esse é um tema muito importante, é ótimo e auxilia a todos. Então, são uma série de detalhes que a gente tem que estar atento, tá? Então, sim, a atividade física ajuda a gente a regular o sono? Ajuda, porém, devemos evitar atividade física aeróbica, atividade física intensa, nos horários próximos ao horário de dormir. Tá? Então teria que dar um intervalo aí de 2, 3 horas antes, pelo menos. Outro hábito também ruim é uma refeição grande ou jantar antes de dormir. Então também teria que dar aí pelo menos umas 2 horas, 3 horas da última refeição em relação ao horário que for dormir. E tem algumas substâncias, então aquelas fases do sono que eu explicava, aquilo é chamada arquitetura do sono. Então, existem substâncias que alteram aquela arquitetura. Tá? Alteram a arquitetura do sono e deixa a gente com um mau sono, ainda que não saibamos disso, ou não percebamos isso. Então, a cafeína, o álcool, a nicotina são substâncias, sabidamente, que alteram essa arquitetura do sono. Tá? Então, sim, a cafeína, o álcool, a nicotina no período noturno, ela vai ser prejudicial para a nossa higiene do sono. Outra coisa importante é manter o ambiente bem escuro, o máximo escuro que a gente puder. E isso aí tem a ver com a produção da melatonina, tá? E que para auxiliar a gente a esse momento de relaxamento também. Outro mau hábito que às vezes acontece é usar o próprio quarto, a própria cama para mexer no computador, ver televisão, mexer no celular. Então, para esse tipo de atividade, a gente tem que usar outro ambiente, não o nosso quarto. E, além disso, existem coisas importantes. Tomar um banho morno antes de dormir, para ir relaxando, uma higiene física, mas também uma higiene psicológica já ajuda a gente a se relaxar, a se preparar. Uma música calma,
que ajuda a gente também a sair da pressa, da ansiedade do dia a dia, buscar um ambiente silencioso, deixar o ambiente mais silencioso, fazer uma pequena leitura, não uma leitura de algo, de um agitado romance, uma leitura mais introspectiva, como um preparo para termos bons sonhos, uma leitura que tem a ver com os valores que a gente cultiva, os valores mais profundos. Tá? Então são uma série de dicas aí importantíssimas para a gente realmente fazer essa higiene do sono. E é muito plausível que nós reflitamos também, Bernardo, como você já destacou ao longo do podcast, nesse momento histórico em que estamos vivendo, ou seja, há um momento de aceleração. É como se o dia tivesse as 24 horas, no entanto, parece que são menos do que 24 horas. Há muitas coisas a se fazer, coisas cotidianas, coisas corriqueiras, rotineiras, e isso nos tira a consciência de vivermos bem também, para que tenhamos um bom sono, ou seja, de estarmos atentos à vida, conscientes do processo que a vida implica. Enfim, dentro disso eu gostaria que você falasse nas suas considerações finais sobre a importância da filosofia em todo o nosso processo de vida, de estarmos conscientes, de sermos melhores, para que, claro, ao fim do dia, em todos os dias, possamos ter um bom sono. Importante é nós buscarmos a ideia da harmonia e do equilíbrio. Então isso é fundamental para a gente, ou seja, não buscar os excessos, não tender para os excessos. Nesse caso, nem para o excesso de sono, nem para a abstinência do sono. Então, às vezes, se a gente acorda cansado, se a gente tem muita sonolência durante o dia, isso aí já é um sinal que a gente pode estar tendo problemas de insônia, uma má higiene do sono. E isso acaba influenciando de uma forma ou de outra a nossa vida. Então, buscar essa harmonia, buscar esse equilíbrio é fundamental. Outro aspecto muito importante que a gente já falou, que é aprender a se preparar para dormir. Então, que o sono não seja simplesmente um hábito mecânico, mas como a gente sempre fala na filosofia, de fazer as coisas de forma consciente. Então, às vezes a pessoa chega ao fim do dia do trabalho e se joga na cama. Então, ela nem consegue descansar direito, nesse momento que ela está realmente precisando descansar direito. Então, é fundamental a gente aprender a dormir. Então, isso é uma coisa curiosa. E tantas coisas que a gente precisa estudar, aprender, e podemos incluir isso aí de aprender a dormir, ou seja, de aprender a praticar essas dicas, esses detalhes, para que a gente tenha um sono realmente correto, reparador, que contribua com a nossa saúde. E uma outra reflexão é que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba, apesar de estarmos acordados fisicamente, às vezes a nossa consciência está adormecida. A nossa consciência às vezes se adormece no sentido de que a gente entra na mecanicidade, entra na ansiedade, no estresse, na ira, na pressa. E isso também é prejudicial para a gente durante o dia e também é prejudicial durante a noite. E que durante o dia a gente possa estar acordados fisicamente e também a nossa consciência possa estar aí desperta, clara, luminosa, que possamos viver de uma forma coerente com os nossos valores. Então acredito que com essas considerações assim a gente consegue uma forma de vida melhor, mais harmônica e um sono melhor, mais produtivo também. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradecemos mais uma vez a presença do Bernardo e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Bom sono para todos. Para todos nós. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E você pode encontrar a Nova Acrópole também através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia à Maneira Clássica, pode fazê-lo através do site nova-acrópole.org.br.
Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvořák e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Moderato.